E vamos falar dessa situação e de outros temas ligados à segurança pública, porque nós tivemos ontem um ataque, né, essa madrugada, a um carro forte que ocorreu no aeroporto de Caxias do Sul. O batalhão de choque da Brigada Militar informou que um grupo tentou roubar um veículo de transporte de valores. Houve troca de tiros, um policial militar e um criminoso morreram. O policial militar era Fabiano Oliveira, que é segundo sargento da brigada, tinha 47 anos. Foi atingido por um tiro de fuzil no tórax. Segurança pública é um assunto premente e tem gerado preocupações, principalmente a partir da tragédia climática em maio. O secretário Caron falou em várias oportunidades aqui no veículo e em outros. E para falar sobre esses assuntos e também sobre o posicionamento de uma entidade que é representativa e que, de certa forma, atua nesse segmento, eu convidei aqui o Marcelo Spesch, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Já está conosco no estúdio. Coronel, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui na nova sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bem-vindo, boa tarde, e a solidariedade aos integrantes da corporação. Obrigado, Macalossi, boa tarde. Realmente é um dia muito triste. Bom, primeiro, saudar, agradecer o convite, a tua produção, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E realmente é um dia muito triste, nós estamos enlutados com a morte do Fabiano. E depois de algum tempo, né, Macalossi, a gente vai vendo que essa rotina de mortes, essa rotina perversa, né, de mortes de agentes da segurança pública, ela se tornou tão rotineira na sociedade brasileira, em todo o país, de que muitas vezes ela não impacta mais como deveria, né? Então, hoje eu vejo a tristeza da família que o Fabiano, né, que ontem nos deixou, deve estar passando neste momento. E eu até postei ontem de noite no meu Instagram, fiz uma nota oficial de pesar por parte da Associação dos Oficiais, mas no meu Instagram pessoal, coloquei um símbolo de luta e fiz o seguinte questionamento, né? Até quando, né? Até quando nós, sociedade, até quando nós, poder público, até quando nós, poderes construídos no nosso país, nós vamos permitir que a criminalidade, ela avance da forma com que ela se constituiu nos últimos 20, 30 anos, principalmente, e da forma com que ela está sendo posta nesse momento no país. E aí as primeiras informações que a gente tem já, Macalossi, é de que esses bandidos pertencem ao PCC, né? De que um dos bandidos, o que foi morto, ele é oriundo do estado do Piauí. Então aí a gente já começa a analisar assim a ramificação, né, dessa estrutura criminosa, que primeiramente estava portada no estado de São Paulo, mas que pelo visto já tem aumentado, já tem elevado, já tem ampliado seus tentáculos aí da criminalidade por vários estados e chegando agora, infelizmente, ao Rio Grande do Sul, né? Concorda com essa avaliação de que a tragédia climática pode elevar os níveis de criminalidade do estado? Esses níveis de criminalidade, é bem verdade, é importante destacar, eles vinham numa queda permanente desde a metade do governo de Sartori. Mas situações extremas como essa que o Rio Grande do Sul vivencia propiciam um ambiente adequado por conta do descontrole, talvez da falta de um efetivo maior, da capacidade de presença. Eles propiciam um ambiente adequado para que criminosos atuem. A gente viu, aliás, no início da tragédia, as pessoas sendo abordadas nas buscas, nos resgates, o que obrigou a polícia a ajudar ali, neste particular, ou seja, prover aos que estavam fazendo salvamentos, não apenas o apoio no salvamento, mas também na logística do salvamento com o suporte, o apoio específico de pessoas armadas. Bom, a temperatura que nós vamos ter para analisar se os índices de criminalidade eles vão se elevar ou não nessa questão, nessa condição e neste momento de pós-calamidade, nós só vamos saber dependendo da velocidade e do modo com que nós vamos reestruturar o nosso estado, né? Especialmente na parte social e na parte econômica do estado. Se nós formos analisar a amplitude dessa catástrofe climática que nós tivemos, praticamente abrangeu 80% do nosso estado. Nós tivemos 160, 170 rodovias bloqueadas. Nós tivemos o nosso aeroporto embaixo d'água que provavelmente fique sem utilização até o final do ano. Então isso certamente, Macalossi, vai repercutir na questão econômica do estado,
pode repercutir também num aumento do desemprego, afinal de contas, claro. Só no bairro Humanitá nós temos 1.500 empresas fechadas. Então, realmente, nós vamos ter que ter um olhar assim, muito atento à questão da segurança pública, mas principalmente na velocidade e na qualidade da reconstrução do nosso Estado. A época do momento mais grave das chuvas, por volta de 13 de maio, a ASOFBM, entidade que o senhor preside, soltou uma nota sobre as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que deliberam em relação à conduta dos magistrados no que tange, no caso específico, essa decisão, a flexibilização dos requisitos da Lei de Execução Penal. E a ASOFBM publicou o seguinte, abre aspas: nesse contexto, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul propõe que as decisões referentes às políticas de execução penal sejam objeto de uma discussão mais ampla e participativa envolvendo todas as instituições que compõem o sistema de persecução penal. Acreditamos que um debate mais abrangente e detalhado sobre as diretrizes em questão poderiam considerar melhor a complexidade e particularidade do momento atual vivido pelo nosso Estado, fecha aspas. Como é que você vê agora, praticamente um mês depois dessa nota, digamos, o efeito das diretrizes passadas pelo CNJ? CNPJ. Não, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Problemas complexos não podem ter decisões simplórias, né? Então, o que nós entendemos à época? Que essa decisão de flexibilizar as regras das decisões judiciais a respeito de prisões temporárias, prisões provisórias, etc., elas deveriam realmente ter uma análise mais profunda, especialmente em cumprimento à Lei de Execução Penal e suas regras, né? Por isso que nós temos um ordenamento jurídico extremamente estruturado no nosso sistema judiciário brasileiro. E o que nos preocupou, né, Macalossi? Nos preocupou é que a normatização de uma forma tão rápida como foi feito pelo CNCJ foi endereçada, na verdade, numa preocupação com relação à situação dos apenados e dos prováveis criminosos, né? E no nosso entender, naquele momento e neste momento e no momento futuro, a preocupação do Estado, e aí eu falo Estado como um todo, construído por todos os nossos poderes construídos, é sim a preocupação de defender a sociedade gaúcha, que nesse momento está fragilizada em virtude da tragédia climática por qual nós estamos enfrentando. Sim. Então, basicamente, o direcionamento da nossa nota foi essa, da nossa preocupação com que o Estado, em primeiro lugar, se preocupe em dar as condições necessárias para que as pessoas que estivessem em condição de uma fragilidade social seja primeiramente abarcada pela proteção estatal, né? Claro. Nós estamos falando com o Marcelo Specht, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Marcelo, com relação a uma polêmica envolvendo os abrigos, e que eu acho que vai na linha do que nós estamos tratando aqui. Ao longo desse período das chuvas, milhares de pessoas desabrigadas foram acondicionadas em ambientes comuns, né? Nem sempre os melhores lugares, nem sempre nas melhores condições. Tem muitas reportagens do Grupo Bandeirantes de Comunicação tratando desse tema em específico, mas uma das polêmicas foi a mistura de civis, pessoas comuns, com pessoas usando tornozeleira eletrônica. E algumas com a dispensa do uso da tornozeleira. O que é ainda mais grave que daí, e outras que estavam sem usar a tornozeleira, talvez, né? Ainda que tivessem a obrigação. Mas impondo sobre essa população que já havia perdido os seus bens também o risco de estarem na presença de gente que ainda está no sistema penitenciário, ou seja, pessoas que cumprem pena por crimes cometidos. Como é que você viu isso e qual que é a avaliação que faz a respeito? E por esse motivo que a Brigada teve que atuar em vários abrigos. Isso. Né? E nós tivemos a oportunidade de ver alguns vídeos que circularam na internet, como a Brigada estando invadindo determinados abrigos e agredindo determinadas pessoas, e pessoas que estavam em vulnerabilidade social naquele momento, e não era essa a verdade. Eram abrigados que ligavam para o 190 informando que naquele local estava havendo, né, uma pressão por parte de determinadas pessoas
para que abrigados tivessem determinadas posturas ali dentro. Então, por isso que a brigada interviu. Macalossi, na verdade é o seguinte, nós nos deparamos com uma situação de calamidade pública que nós nunca imaginávamos enfrentar. Uma cena de filme apocalíptico. Então, se a gente estudar o efeito Katrina, a gente pode trazer muitas das coisas que aconteceram num país de primeiro mundo. Por exemplo, os indicadores de criminalidade em Louisiana explodiram. Né? Quem estudar... A taxa de suicídio naquela região, ela explodiu nos 5 anos após as enchentes, após a atuação lá do furacão Katrina. Então, isso numa cidade. Então, aqui nós estamos falando de 80% do território do estado gaúcho que entrou em colapso. Então, as estruturas de estado, elas tiveram que, em pouco tempo, ter que movimentar uma máquina gigantesca estatal para dar condições para que todas as pessoas, primeiro, não morressem, né? Fossem salvas, fossem resgatadas. Segundo, que se desse as mínimas condições para essas pessoas permanecerem vivas nos abrigos. Então, claro, não foi o ideal, não foi, mas foi o que deu naquele momento para o Estado e os voluntariados, voluntários. Se não fossem os voluntários, a situação teria sido muito pior, para dar as condições mínimas para aquelas pessoas se manterem vivas, alojadas, alimentadas, aquecidas, porque logo depois nós tivemos uma baixa de temperatura. Então foi uma série de situações que ocorreram que fizeram com que a estrutura do Estado, eu acredito que nunca no país uma estrutura de Estado dentro de um ente federativo passou pelo que o Rio Grande do Sul passou. Foi hiperdemandado. Inclusive, vamos pegar aqui o caso da segurança pública, Marcelo. Nós tínhamos áreas alagadas que tinham pouquíssimas pessoas, apenas os que se recusavam a deixar os seus lares, morando, por exemplo, no alto de prédios, mas numa escuridão completa, porque na medida em que você tem o avanço da água, desliga a luz e aquilo fica no breu absoluto. Você tinha também as operações de resgate de áreas mais afetadas e você tinha o resto das áreas não afetadas, que por conta da demanda das áreas afetadas acabavam ficando sem guarnição. Isso aí. Como ocorria até então. Então, me parece que se criou uma condição inexistente de falta de capacidade de atendimento. Com certeza. E assim, nós tivemos o apoio de polícias militares de vários estados, de corpos de bombeiros militares de vários estados, estão ainda aqui no Rio Grande do Sul. Eu até estive em Natal, semana passada, lá, convite da Secretaria de Segurança Pública e do Comando lá das instituições para relatar o que está acontecendo aqui no estado e agradecer, né? O Rio Grande do Norte foi um dos estados que enviou bombeiros militares, fizeram campanha de ajuda. Só para vocês terem uma ideia, Macalossi, nós tivemos 800 brigadianos desabrigados, brigadianos e bombeiros militares, 800 brigadianos que estavam desabrigados e estavam atuando diretamente no... Afetados, mas trabalhando na atuação. Nós tivemos vários quartéis da brigada, nós tivemos o quartel central aqui do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre inundado por mais de 30 dias. O quartel central ali, o 1º Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros ficou, eu sei porque eu moro ali, submerso, eu moro ali a uma quadra, ficou submerso por mais de um mês. Então nós também, a nossa estrutura também de pronta resposta foi atingida, né? Mas graças a Deus nós temos uma estrutura de atuação, tanto da Brigada Militar como do Corpo de Bombeiros Militar, até pela nossa investidura militar, que facilita muito a nossa questão de mobilidade, de convocação de efetivo, de distribuição de efetivo no terreno, de envio de tropas especializadas, como foi o caso do Batalhão de Aviação da Brigada, o próprio BOP, os batalhões de choque, o Comando Ambiental, o Comando Rodoviário, juntamente com os demais batalhões, e no Corpo de Bombeiros, obviamente, não precisa nem dizer o trabalho que está sendo realizado pelos nossos bombeiros desde o primeiro dia da catástrofe. Fundamental. E continua sendo. E continuam no terreno. Presidente Marcelo Spesch, que é o responsável hoje pelo comando da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação no Bandeirantes Acontece. Parabéns pelo trabalho. Conheço muito a entidade, tenho ligação ali com algumas pessoas que compõem o corpo diretivo. E eu queria que você mandasse um abraço a todos eles. E com certeza. Vamos
conversar para que em outras oportunidades a gente possa dialogar sobre a questão da segurança pública no Estado e a remontagem dela também, a sua reconstrução, visando o aumento de efetivo, maior presença na vida das pessoas, que é muito importante. Afinal de contas, não se faz uma sociedade sem ordem e cumprimento da lei. É verdade. Presidente, muito obrigado novamente. Eu agradeço o convite e estarei sempre à tua disposição quando assim necessitar. Muito bem. Presidente Marcelo Specht, vamos com as informações do trânsito chegando aqui.